Boa tarde, pessoal. Olá para você que nos acompanha em mais este conteúdo do grupo A Sua Voz de Comunicação. Hoje, no dia após o término do julgamento do autor do ataque à Escola Pro Infância Aquarela de Saudades e também no dia do advogado, eu tenho a honra de entrevistar o advogado, Dr. Luiz Geraldo Gomes dos Santos, que atuou como assistente de acusação no processo em si, foi meu mestre na graduação, né, e exerce um trabalho excelente na defesa dos direitos das pessoas. Doutor, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. Boa tarde, Jair, um prazer estar aqui, prazer aí a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham aí pela TV também da Sua Voz, tá? Então, é um prazer realmente estar aqui, principalmente na data de hoje, né? Dia do advogado, podemos falar um pouco também o nome da classe. Pois é. Doutor, não tem como a gente falar sobre advocacia em si, direito penal ou qualquer direito, sem a gente falar em ampla defesa e o devido processo legal, né? Porque hoje ainda existe muito aquele pensamento de que, principalmente na parte criminal, as pessoas que cometem crime, elas têm que morrer, têm que pagar com a própria vida. Eu gostaria que o doutor explicasse pra gente essa questão do devido processo legal que tem que ser cumprido, né? E também do direito que as pessoas têm de defesa. Perfeito. Quando nós falamos devido processo legal, e eu acompanho, assim como todos, as mídias sociais, os comentários que surgem na internet, né? Inclusive em relação ao caso de ontem, e as pessoas ficam se questionando, mas o porquê de não uma pena de morte, não o porquê uma prisão perpétua e por aí afora, tá? Sim. Bom, para nós interpretarmos tanto a ampla defesa, o devido processo legal e esses aspectos punitivistas, nós temos que entender que isso é uma opção legislativa, tá? O Brasil, pela Constituição de 1988, o Brasil ele se constitui um Estado democrático de direito. Esse Estado democrático de direito ele é pautado em um princípio de dignidade da pessoa humana. Tá? Quando nós falamos em princípio de dignidade da pessoa humana, nós estamos falando, dentre outras coisas, que eu não posso ter uma punição de quem quer que seja sem que haja, por qualquer crime cometido, e aí independentemente do crime, sem que haja o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. Tá? Quando nós falamos contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, então tem uma instrumentalização, que é o processo, que vai apurar os fatos e vai poder determinar ao final a existência ou inexistência de uma responsabilização criminal. Então, o devido processo legal é exatamente este processo que vai ocorrer dentro de parâmetros legais, de princípios legais, da própria legislação, tá? E que vai ter, enquanto personagens, enquanto operadores deste processo, um magistrado que representa o Estado e que é o órgão julgador, que vai dizer o direito. De outro lado, um órgão acusador, que em regra é exercido pelo Ministério Público, como nós vimos ontem nesse julgamento. E de outro lado nós temos o Ministério Privado. Eu costumo dizer que é privado, por quê? Porque ele defende o indivíduo, enquanto o Ministério Público está preocupado com os aspectos de coletividade, os interesses da coletividade. Essa triangulação é o que vai determinar a existência do devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Ou seja, eu não posso ter uma condenação sem que haja a observância desses aspectos. O juiz, e aí é um juiz imparcial, isento, de outro lado o órgão acusador e a própria defesa. E aí, observando-se tudo isso, então nós temos o devido processo legal, nós temos todos os procedimentos assegurados, e isso está voltado para assegurar também a dignidade da pessoa humana. E por que não das penas que nós chamamos de infamantes? Por expressa disposição constitucional. Então, o próprio artigo 5º veda que existam penas infamantes. E penas infamantes são aquelas penas que não respeitem a dignidade da pessoa humana. É a pena de morte, é a pena corporal, enfim, maus tratos, tortura, prisão perpétua, nada disso. Sim. E nós não podemos perder de vista que a Constituição de 88, ela surge em um momento de ampla abertura política no Brasil. E aonde nós tínhamos numa história recente um período que
era um período ditatorial, era um período da Revolução de 64 ali, ou alguns chamam de golpe, outros de revolução, enfim, eu não vou entrar no mérito Sim. da política, tá? Porque é um pouco mais complicado. Vai mais longe, né? Mas aonde nós tínhamos, e isso é inequívoco, onde nós tínhamos, assim, situações perpetradas pelo próprio Estado, aonde haviam castigos físicos, corporais, sim, tortura, eventualmente execuções, né? Sem que se observasse realmente preceitos de dignidade, preceitos humanitários, e sem que se observasse propriamente um devido processo legal. Então, quando nós temos um período de abertura e vem o legislador de 1988, ele vem muito preocupado com isso. Ou seja, nós temos que trazer para dentro da sociedade brasileira todos os aspectos de dignidade da pessoa humana e de garantismo, ou seja, nós vamos somente poder punir dentro da lei, conforme determinado e assegurado pela lei, com as penas previstas em lei e dentro de um devido processo penal. Sim. Então, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas para aí, mas isso aí está equivocado, tal. Se está equivocado ou não, isso é uma opção legislativa. E nós não podemos esquecer que o legislador, ele é um representante da sociedade que ele elegeu. Exatamente. Então, se naquele momento histórico foi esta opção, essa opção não é uma opção apenas do legislador, ela é uma opção social, é uma opção da sociedade, né? Então, representa um avanço muito grande daquilo que nós vivíamos até então. E essa é a realidade que nós temos hoje e que talvez as pessoas se esqueçam do que existia, do que ocorreu no passado e o porquê que nós estamos vivendo hoje essa realidade onde as penas infamantes são proibidas. Sim, e a gente também não pode pegar, né, doutor, essa questão do devido processo legal e achar que é uma coisa rápida, né? Porque, infelizmente, o judiciário tem as suas pendências e um número exacerbado de processos, mas também é preciso desenvolver isso num período de tempo para se garantir a justiça, né? E se fazer todos os passos para que não haja uma injustiça ou um erro ali no meio, né? Isso que tu levanta, Jair, assim, eu te digo que é uma das situações, das discussões mais complexas hoje em se tratando de justiça, tá? Porque é muito comum se ouvir assim, mas a lei brasileira assegura muitos recursos, muitas possibilidades defensivas. Os recursos e possibilidades defensivas, eles existem exatamente para nos dar segurança jurídica na decisão. Sim. Então, nós vamos tirar o volume de recursos ou algumas possibilidades recursais para garantir maior celeridade. Mas garantindo maior celeridade, automaticamente eu diminuo a segurança jurídica daquela decisão. E nós estamos falando de sanções que são de natureza penal e que são as mais graves que nós temos e que pode chegar a uma prisão, por exemplo, de 40 anos. Sim. Né? Então, por óbvio que a opção social é exatamente de punir, quando possível fazê-lo, e tendo a maior certeza possível de que aquela punição é justa. E por isso os recursos. Porque inicialmente eu tenho um juiz singular que está julgando e quando eu tenho recurso, essa avaliação é feita por colegiado. Sim. Então, com isso, o que esperava o legislador? Exatamente trazer uma maior segurança. Ou seja, eu estou punindo, mas eu estou punindo com a maior segurança possível de que essa punição é justa, é devida e realmente ela tem que ser aplicada, tendo sido observado aí todas as garantias constitucionais daquele acusado. Perfeito. Voltando um pouquinho lá na sua fala, doutor, o senhor falou que o Ministério Público ele atuou na acusação, né? Mas o senhor também desenvolveu o papel de assistente de acusação. E o senhor desenvolve, obviamente, como advogado, essa promotoria particular, privada que o senhor citou. Gostaria que o senhor explicasse para nós qual é o papel do assistente de acusação e qual que é o papel do defensor no processo penal. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer aqui uma referência de justiça. Tá? Citando especificamente a situação processual de ontem, como tu disse, assim, que eu atuei na assistência à acusação. O Ministério Público fez um trabalho maravilhoso, tá? Brilhante em todos os aspectos, um trabalho muito leal do ponto de vista processual, um trabalho técnico, um trabalho com afinco, e um trabalho também com sentimento, né? Porque acompanhei ali o trabalho dos promotores e eu vi que não era simplesmente uma busca de condenação, era realmente uma busca de justiça e aquilo era feito não apenas com
conhecimento jurídico, técnico, mas era feito também com o coração, porque também reconheciam a dor que as famílias passavam. Feita essa observação, nós temos que ter sempre em mente o seguinte, o Ministério Público, a função dele é voltada para os direitos coletivos, tá? Então, todos aqueles direitos que envolvam direitos e interesses de uma coletividade, o Ministério Público estará presente, tá? Mesmo individuais homogêneos, direitos coletivos, direitos difusos, o Ministério Público age aí. Já o advogado, ele trabalha o indivíduo, ele trabalha em regra aquela situação individual. Não que o advogado não possa fazer ações envolvendo uma coletividade, nada disso, mas são focos distintos do ponto de vista da estrutura jurídica, tá? Então, o advogado trabalha o indivíduo. Então, como eu disse antes, juiz, promotor, advogado, julgador, acusador, defensor, tá? Então, ali no júri, o meu papel seria representar ou trazer a voz de algumas das famílias. São aquelas famílias que, na realidade, me conferiram uma procuração, né? Um instrumento para que eu pudesse representá-los durante todo o processo. Então, o assistente de acusação, ele é, dentro do processo, a voz daquelas famílias, né? E no meu caso, eu representava 2 das famílias, nós tínhamos 5 vítimas, e eu representava 2 dessas famílias, né? Então, o meu papel ali, ele era complementar ao do órgão ministerial. Tanto é que nós tivemos assim um tempo total de 2 horas e meia de acusação, né, entre a fala inicial e a réplica, e aonde eu falei por aproximadamente 20 minutos, ou seja, foi o espaço, e isso é um acordo existente entre esse assistente de acusação e o próprio órgão ministerial, exatamente para permitir que em um determinado momento desse julgamento a voz das vítimas venha, a voz das famílias venha, né? Então, esse foi o meu papel durante esse julgamento, é representar essas famílias e tentar passar realmente para os jurados, para a comunidade, para a sociedade, o que esse processo representou, o que esses fatos acarretaram para a vida de cada uma delas, né? Então, essa dor, esse sofrimento, ele tem que vir à tona também, né? Elas têm que ser ouvidas, elas têm que ter os seus sentimentos ali, assegurado que eles se dê conhecimento a todos em relação àquilo que eles estavam passando. O senhor comentou que falou ali durante 20 minutos na réplica, né? E foi um dos momentos mais emocionantes do júri, eu posso afirmar porque eu estava lá, né? Do júri inteiro foi movido por muita comoção, né, de todas as partes. Eu gostaria que o senhor explicasse o porquê, esse intuito de mostrar a realidade, aquelas crianças, os vídeos, né, para os jurados e mostrar a realidade que eles tinham antes desse fato acontecer. Tu acompanhou e eu vi que tu estava lá durante todo o julgamento, né? E o processo, ele tem uma característica que ele é uma característica íncita ao nosso sistema, tá? Por óbvio, quando acontece qualquer crime, qualquer fato, aquele que está julgando, aquele que está acusando, aquele que está defendendo, em regra, eles não estavam naquele local, naquele momento, tá? E eu estou falando genericamente para todo e qualquer crime, essa é a regra, tá? Sim. Então, nós precisamos do processo para fazer uma reconstituição daquilo que ficou lá no passado. Então, o processo nada mais é do que um instrumento de Estado, tá? Que tem por finalidade permitir a que o juiz, ao final, diga o direito, assegurado, contraditório, para a defesa, devido ao processo legal, tudo certinho, mas é um instrumento utilizado no presente para apurar o que aconteceu no passado e para decidir o que ocorrerá no futuro, que é a pena, eventualmente a pena, como aconteceu no caso de ontem, de 329 anos aí de prisão, 329 e 4 meses. Bom, só que isso nos traz um problema que é um problema de perda de humanidade muitas vezes. Por quê? Porque o processo ele acaba sendo um amontoado de papel. Eu estou falando aqui, hoje no processo eletrônico é diferente, né? Mas é um monte de arquivo. É um monte de arquivo no final das contas, né? E esses arquivos, em regra, eles não são dotados de sentimento. E esse sentimento, muitas vezes, ele não vem à tona. Então, é muito importante que nós tenhamos esse papel de alguém dentro do processo que exerça essa função de trazer esse sentimento à tona.
olha, isso aqui não é só papel, isso aqui não é só arquivo, isso aqui não é só documento, isso aqui é uma vida. Neste caso específico, 5 vidas que se perderam e 14 que quase foram perdidas ali. Então, essas vidas têm que ser levadas em consideração. Este sofrimento ele tem que vir à tona, as pessoas têm que entender, as pessoas têm que sentir o que se perdeu, quais são as fragilidades existentes do ponto de vista existencial a partir dali. Então, é exatamente por isso que se traz essa informação e por isso que, como tu disseste, assim, foi um momento que talvez realmente tenha sido onde as emoções mais afloraram dentro do julgamento, porque realmente o que se trouxe, infelizmente, foi dor, sim, foi saudade, foi sentimento, né? Então, por óbvio que isso é bastante difícil, né? E não só para as famílias, claro que para as famílias é muito pior do que para qualquer outra pessoa, mas também para os personagens, para aquelas pessoas que estão trabalhando, para aquelas pessoas que estão atuando, sim, porque, poxa, nós somos seres humanos, com capacidade de sentir, de pensar, de sofrer, de amar, né? Então, assim, quando tu vê o sofrimento do próximo, desde que tu tenha um mínimo de empatia, tu vê o quanto isso é difícil, né? E por isso, as reações ali, naquele momento em plenário. Foi realmente comovente. Antes a gente conversava em off, né? Eu comentei que você observava e estava todo mundo muito emocionado, várias pessoas chorando, e não só a plateia em si, mas como o senhor também comentou, né, funcionários do tribunal e, enfim, todos que ali estavam, né. Mas falando um pouquinho, então, das prerrogativas do réu durante um processo, né, doutor, a gente viu que, por exemplo, no caso de ontem, o réu, ele decidiu não responder as perguntas nem do magistrado, nem da defesa, nem da acusação. Isso é uma prerrogativa que ele tem, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas o porquê ele pode fazer isso, por que ele não precisa responder as perguntas. Antes de te responder isso, tá, eu quero fazer uma observação aqui. Tá? Hoje é dia do advogado. Sim. Né? E o advogado ele cumpre um papel essencial, fundamental à realização da justiça, à administração da justiça. Não existe justiça se não houver advogado. E aqui, por uma questão profissional e bem da verdade, eu vejo assim muitos ataques, muitas vezes, àquele profissional que está atuando na defesa, principalmente num caso como esse. Sim. Tá? Neste caso, nós tivemos um advogado que ele atuou com afinco, que ele atuou com dedicação, né, dentro daquilo que ele entendia melhor para o processo em relação aos interesses do cliente dele. Sim. Tá? E eu vejo muitos e muitos ataques ao próprio profissional. E eu me coloco também na situação desse profissional, porque assim como foi ele hoje neste processo, posso ser eu ou qualquer outro advogado em outro processo no futuro. Né? Então, o que as pessoas têm que entender é que, muitas vezes elas dizem assim, que horror, que absurdo ter um advogado defendendo. Não, nós temos que pensar que ainda bem que existe um advogado defendendo. Por quê? Porque se não existisse, não poderia haver processo. Se não houvesse processo, não poderia ter condenação. Se não houvesse condenação, não poderia ter prisão. Então, é o sistema jurídico que funciona assim. Então, tem que se garantir que neste processo haja um órgão acusador, um órgão defensor. Sim. Por mais bárbaro que seja o crime, como foi o caso, tá? Essa triangulação, órgão acusador, órgão defensor e juiz imparcial, tem que estar presente. Isso é uma decorrência da civilização, da civilidade, dos avanços sociais, do próprio processo, né, da maneira que nós, enquanto sociedade brasileira, queremos estruturar, né, o próprio judiciário, as garantias e tudo mais. Então, sim, assim, quando a sociedade se depara com uma situação dessas, ela tem que entender que aquilo é necessário. Os argumentos, muitas vezes trazidos por este ou aquele defensor, não são argumentos simpáticos, não são argumentos que realmente a sociedade goste de ouvir. Tá? Mas são argumentos que, dentro daquela realidade, talvez pela ótica daquele profissional, sejam necessários. Sim. Se houver um excesso, uma extrapolação, alguma coisa assim, daí é uma outra situação. Aí ele pode ter, inclusive, uma reprimenda ética, o que for. Tá? Mas que também não cabe a gente julgar. Não cabe a julgar. Né? Até porque, em regra, a sociedade não conhece o processo. Né? Exato. E esse era um processo de mais de 4.000 páginas, assim, extremamente complexo. Então,
Só tem que se entender isso, né? Então eu trago isso no Dia do Advogado, não é para fazer defesa de colega nenhum, mas é para passar a realidade dos advogados em si e do porquê que isso funciona da forma como funciona. E nós não podemos perder de vista também que ontem era aquele réu, por um crime bárbaro, mas amanhã pode ser qualquer outro réu, qualquer outra pessoa sendo processada por qualquer que seja o crime, né? Espera-se, evidentemente, que crimes daquela natureza nunca mais ocorram, né? Mas essa pessoa que estará sendo processada também vai ter direito ao advogado. Exatamente. Vai ter direito ao defensor, né? E esse defensor também tem que ser respeitado em relação ao papel que ele exerce na administração da justiça, que é uma garantia constitucional. Sim. E dentre dessas garantias constitucionais, nós temos o que tu citou, o direito do acusado permanecer em silêncio. Por quê? Porque o depoimento dele é um momento de defesa. Não é só um momento processual, mas é um momento onde ele pode querer falar ou não falar, de acordo com os interesses dele, a percepção dele do processo como um todo. Ele pode, inclusive, hoje há uma ampla aceitação disso, já está praticamente pacificado, pode, inclusive, responder apenas as perguntas do advogado dele. Né? Por quê? Porque é um momento de defesa. Então, se é um momento de defesa, é um momento de que eu venha, enquanto acusado, colocar aquilo que eu penso da forma que eu penso e, inclusive, da forma que pode me favorecer do ponto de vista processual. Não, a lei assegura isso, entende? Então, ontem a opção dele foi ficar em silêncio, isso é respeitado, tanto é que o juiz alerta que esse silêncio não pode ser utilizado contra ele, né? Então, esses aspectos, assim, eles são assegurados. Tudo dentro daquilo que tu citou no início, que é o nosso devido processo legal. Também teve momentos, doutor, que ele se retirou do plenário, né? Seja por questão do depoimento das vítimas ou por uma opção dele. Gostaria que o senhor explicasse essa possibilidade, né? Uma que é a prerrogativa da vítima em não tê-lo ouvindo e outra que é ele não querer participar dos debates, ouvir os debates. Explica para nós. Existe uma prerrogativa, existe, na realidade, um direito do acusado de acompanhar todos os atos processuais, tá? Inclusive os depoimentos de vítimas, testemunhas e tudo mais. No entanto, o que se convencionou, e que é uma decisão muito acertada, tá? É que há determinadas situações onde a presença do réu pode constranger. Sim. A presença do réu pode machucar. A presença do réu pode me trazer temor de que eu venha falar o que eu deveria, o que eu gostaria de falar. E num caso como o de ontem, por óbvio que a presença constrangia, por óbvio que a defesa, que a presença trazia temor. Então, as testemunhas tinham a opção de dizer, ou as vítimas a opção de dizer, olha, eu não quero que ele esteja aqui, eu não me sinto bem. Então, tem que se preservar a vítima, tem que se preservar a testemunha, no sentido de que ela possa se sentir da melhor forma possível para dar aquele depoimento, que é um depoimento extremamente difícil. Sim. Porque um depoimento ele representa o relembrar fatos que foram extremamente dolorosos. Então, nós não podemos fazer com que esses fatos sejam relembrados na presença do agressor. Agora, tu viu que algumas testemunhas disseram assim, não, eu quero falar na frente. Sim, exato. Por quê? Porque eu quero que ele ouça. Né? Agora, existe de outro lado o direito dele, de repente dizer, não, eu não quero acompanhar esse processo, eu quero ficar na minha cela, eu quero ficar ali em outro local. Né? Então, essa possibilidade existe, tá? E isso é garantido por lei, mas está tudo realmente dentro desse devido processo legal, aonde nós temos que, com equilíbrio, estabelecer critérios de preservação de todos aqueles que estão ali participando, quer sejam as vítimas, quer sejam testemunhas, quer seja o próprio acusado, tá? Porque todo esse contexto está submetido à regra geral, à regra maior, que é a Constituição, dignidade da pessoa humana, que tem que valer para todos. Sim. Um dos pontos cruciais, doutor, do processo, e que foi bastante debatido, foi a questão da capacidade mental do acusado no momento dos atos, né? E aí se tem os pareceres médicos e o laudo oficial do IGP. Gostaria que o senhor explicasse qual que é a diferença do laudo oficial para os pareceres, se eles têm o mesmo poder ali dentro do processo, o mesmo peso, e também relatasse um pouquinho do que o senhor
puder, né, dentro da possibilidade, sobre essa característica, né, sobre a sanidade mental ou a imputabilidade, como se diz no processo, né? Tá. Quando tu fala assim de parecer e laudo, tá? O laudo existia somente um naquele processo, tá? Que era o laudo do IGP, onde o juiz determina que os peritos do IGP, eles efetivamente deem um parecer, né, dizendo se aquela pessoa é imputável, inimputável ou semi-imputável. Então, isso é um laudo. Por quê? Porque ele é um documento claro e opinativo, mas ele tem uma força em que pese ser uma prova, uma das provas do processo, e nós não teremos uma hierarquia de provas estabelecida. Ele é um documento que ele vem de profissionais que são isentos dentro do processo, sob todos os aspectos, tá? São profissionais que estão nomeados pelo juízo para que eles digam, olha, o que vocês estão vendo aqui? É imputável, inimputável, semi-imputável, o que é? E este laudo traz que na realidade ele seria imputável. Tá? Então o laudo oficial diz que ele era imputável, mas com um prognóstico ruim, no sentido de que ele poderia voltar a delinquir, então ele precisaria de tratamento, precisaria de uma série de situações. Tá? Por quê? Porque se constata a existência de uma doença. Tá? Então, só que esta doença, ela não era uma doença incapacitante do ponto de vista de entendimento e autodeterminação. Tá? Então, o que é o entendimento e autodeterminação? O que a lei estabelece? Que nós vamos punir todas aquelas pessoas que praticaram um crime e que tinham capacidade de entender que o que estavam fazendo era ilícito e tinham capacidade de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Então, tem dois aspectos fundamentais. O primeiro é capacidade de entendimento, compreensão, e o segundo é capacidade de autodeterminação. Apesar da existência de uma doença, essa doença não era incapacitante sobre esses aspectos. Então, a doença permitia que ele entendesse que isso era ilícito e permitia que ele se autodeterminasse de acordo com esse entendimento. Por exemplo, o que é essa autodeterminação? Eu sei que é ilícito, eu vou fazer, tá, mas eu posso desistir a qualquer momento. Eu tenho essa possibilidade de desistência. Né? Aquele que não tem a possibilidade de autodeterminação, em que pese tenha a capacidade de determinar efetivamente a licitude e a ilicitude do fato, aquele que não consegue resistir aos seus impulsos, ele poderia ser considerado um inimputável. Não era o caso. Então ali, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um imputável que na realidade realiza uma pesquisa de 10 meses em relação à prática do delito, participa de grupos na internet, enfim, onde se discute, se debate prática desse tipo de delito, tem possibilidade de fazer escolha de arma, tenta comprar arma de fogo anteriormente, diante da impossibilidade da aquisição da arma de fogo, opta por uma arma branca de alto grau de letalidade, né? Faz a opção de um alvo onde não existiria resistência. Então, todos os elementos que indicariam aí a existência de uma capacidade de identificação da ilicitude, ou seja, isso é errado, eles estavam preservados. Assim como estava preservada a capacidade de autodeterminação. Então, entendimento preservado, autodeterminação preservada, isso quer dizer que ele cometeu o crime porque quis cometer o crime. Sim. E se ele quis cometer o crime, ele tem que ser punido como imputável. E por isso que nós tivemos aquela situação da condenação ontem. Sim. Mas aí nós temos uma discussão que é uma discussão processual e que é normal dentro do processo, dentro do devido processo legal, aquela triangulação originária que nós falávamos, juiz, acusador, defensor, aonde nós temos alguns pareceres, e aí eu não tenho mais um laudo pericial, eu tenho um parecer é opinativo, um parecer é uma sugestão de que, olha, eu entendo isso, eu penso aquilo. E aí vem um parecer do órgão ministerial, né, que é feito pelo próprio órgão acusador, tem um parecer que é muito mais confirmatório, né, do assistente das famílias, né, nós tínhamos um assistente pericial também, o Dr. Luiz Coronel, que ele concorda
com o laudo do IGP, tá? E nós temos um parecer da defesa, aonde dizia que não, olha, nós concordamos com praticamente em tudo, mas nós não concordamos com a conclusão final, porque para o entendimento deste perito que foi contratado pela defesa e pelas familiares do acusado, ele seria inimputável, né? Então, quando nós temos essa diferenciação de posicionamento, se submete isso ao julgamento dos jurados. O tribunal do júri vai decidir, né? Aqueles julgadores que são os representantes da sociedade vão dizer, olha, eu acho que esse laudo está correto, ou não, eu não acho que esse laudo esteja correto. Por quê? Porque eu me convenci que o outro parecer está correto. E aí eu posso utilizar um ou outro. E ontem o entendimento foi de que o laudo do IGP ele estaria correto, ele traria realmente a realidade dos fatos e estaria aí nos trazendo uma situação de imputabilidade, ou seja, ele tinha preservado a sua capacidade de entendimento e tinha preservado a sua capacidade de autodeterminação. E por isso respondeu como imputável e por isso recebeu uma pena que foi a que a sociedade viu e não uma medida de segurança que traria outras consequências do ponto de vista processual. Sim. Falando um pouquinho disso, doutor, se porventura ele fosse considerado inimputável, ontem se discutiu bastante sobre as casas onde ele ficaria, né, o hospital de custódia e a liberação dele em fevereiro por causa de uma resolução do CNJ, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho em relação a isso. De fato, iria acontecer isso ou foi uma especulação feita em plenária? Não. A resolução do CNJ existe, tá? Que determina que essas casas de custódia, né, enfim, elas sejam fechadas, tá? O que se quer trazer é uma outra forma de tratamento, que pode ser um tratamento hospitalar sem que se fique custodiado lá, ou até mesmo ambulatorial. Então, como isso vai acontecer não se sabe ainda, mas essa determinação ela existe. Entretanto, mesmo que não existisse essa determinação, quando nós falamos de um inimputável, tá? E aqui é importante que a sociedade tenha a seguinte percepção: o inimputável é aquele que tem supressão da capacidade de entendimento e autodeterminação. Eu tenho total supressão. Eu não tinha qualquer condição de entender que aquilo era ilícito, eu não tinha qualquer condição de me autodeterminar com um entendimento que era inexistente. Tá? Isso é inimputável. Esse cara vai receber uma medida de segurança, que tem por finalidade, ao contrário da pena, que tem finalidade punitiva. Dentre as finalidades, a principal é a punitiva. Nós vamos ter que a finalidade ela será de tratamento. Por quê? Porque eu constatei que existe um doente. Eu constatei que o crime foi cometido em virtude dessa doença. Então eu vou tratar, que não era o caso de ontem. Sim. Aí eu tenho também a outra possibilidade, que é o semi-imputável. No semi-imputável eu não tenho supressão, mas eu tenho diminuição. Eu tenho alguma capacidade de entendimento, eu tenho alguma capacidade de autodeterminação, mas elas não estão integramente preservadas. Então, neste caso, eu tenho ou a pena ou a medida de segurança. E por que é importante falar isso? Porque o critério é de periculosidade. Se eu tiver, assim, uma alta periculosidade, eu tiver, assim, preservada efetivamente a capacidade de entendimento, mesmo que com algumas limitações, eu posso receber a pena de acordo com a gravidade do delito. Agora, a periculosidade ela é fundamental para determinar o tempo de duração da medida de segurança. Sim. E periculosidade é prognóstico. Qual é a perspectiva que eu, Luiz Geraldo, tenho de voltar a delinquir? Olha, a perspectiva é altíssima. Bom, então a medida de segurança ela vai perdurar. E ela não tem um prazo determinado. E aí era a grande discussão que se fazia ontem também, mas para aí. Se a medida de segurança não tem um prazo determinado e o critério é a periculosidade, isso quer dizer que cessando a periculosidade eu estou na rua? Sim. Sim. Eu não tenho uma justificativa legal ou médica para manter essa pessoa dentro de um estabelecimento hospitalar ou psiquiátrico, o que for. Se ele já está recuperado. Porque ele já está recuperado, então ele tem que sair. Então, a grande discussão era exatamente essa, porque a lei estabelece que de ano em ano essa avaliação pode ser feita. Isso quer dizer, se passa uma inimputabilidade, tá, que era a tese sustentada pela defesa,
nós poderíamos ter uma situação de que daqui a um ano se faz uma nova avaliação, o cara está bem. Não estou constatando nada, não tem qualquer periculosidade social, não tem possibilidade de voltar a delinquir. Então, isso quer dizer que eu posso voltar para a rua. Sim. Então, essa foi uma discussão muito presente. Tá? E por quê? Porque essa discussão ela trazia resultados práticos. Eu fiz, inclusive, essa pergunta para que os jurados tivessem ciência para o assistente da defesa, assistente técnico da defesa. Qual é a consequência? A consequência é essa. Né? Então, tudo isso tem que ser sopesado, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser levado em consideração pelos jurados, que são as pessoas que vão decidir. Né? Então, quando nós entramos dentro dessa discussão, tudo tem que ser trazido, inclusive as consequências dessa ou daquela escolha. Sim. E também trazer um momento em que se foi feita aquela análise que está no parecer, né, doutor? Porque foi um dos pontos que o senhor levantou, né? Em que momento que ele foi diagnosticado com isso que está se falando nesse parecer? Em que momento que o senhor fez essa análise dele? E se constatou que foi num momento complicado, né? O senhor pode comentar sobre isso? O que a lei estabelece? Ao tempo da ação ou omissão. Tá? Ou seja, no momento em que o crime foi cometido, ele tinha capacidade de entendimento e autodeterminação? Sim ou não? Essa é a resposta que tem que ser dada. Se a avaliação for feita 5 anos, 10 anos, 20 anos depois, essa é a resposta que tem que ser dada. É naquele momento. Né? Então, não adianta nada, por exemplo, eu fazer uma avaliação 1 ano depois e constatar que 1 ano depois, não, peraí, o quadro agora, hoje, não é um quadro bom. Houve um agravamento aqui daquelas características ou daqueles sintomas de uma eventual psicose, uma eventual esquizofrenia, o que fosse, qualquer doença mental. Mas esse agravamento ele pode decorrer de diversos motivos, de diversos fatores. Pode decorrer de um trauma, de uma internação hospitalar, de um agravamento trazido pelo próprio cárcere. Né? Então, não adianta chegar depois e dizer, quando eu fiz essa avaliação eu constatei que ele não estava bem aqui nesse momento. Não é esse momento que nós queremos saber no momento da ação ou omissão. Então, por isso que esses questionamentos foram feitos e por isso que essa discussão é importante do ponto de vista processual. E, ao tempo da ação ou omissão, ele estava apto. Ele sabia entender, ele sabia se autodeterminar, ele tinha condições de entendimento e autodeterminação. E por isso, ele é imputável. E sendo imputável, nós passamos aí por essa avaliação da imputabilidade e a possibilidade de condenação, onde receberia uma pena privativa de liberdade, que é o que aconteceu. E os jurados que votaram isso, né? Mas não foi os jurados que fizeram a somatória da pena. Não. Quem faz essa somatória é o juiz. Quais critérios que o juiz leva para estabelecer essa somatória, essa pena final? Jair, quando tu fala de somatória de pena, tá, tu tem elementos assim que são bem complicados do ponto de vista de fixação, tá? Porque são diversos fatores. Para começar, quando eu falo de fixação de pena, eu tenho 3 fases. Tá? Uma fase é onde eu vou fixar uma pena base, que é uma pena levando em consideração o mínimo e o máximo estabelecido por lei. E aqui, importantíssimo falar que o juiz tem limites previamente determinados por lei. Não é da cabeça dele que surge aquilo, ele não. Dorme e acha, 15 anos. Ali. Não funciona assim, né? Então ele tem realmente limites estabelecidos e ele vai analisar primeiramente o quê? Aqueles elementos estão lá no artigo 59 do Código Penal. Né? Bom, qual é a conduta social desse agente? Não, quais são os antecedentes que ele tem? Qual é o comportamento geral que ele tem aí na sua vida pessoal, familiar, trabalho, etc. Qual é a participação da vítima nisso tudo, que nesse caso foi nenhuma? Qual é a culpabilidade desse agente do ponto de vista de dizer assim, qual é a reprovação social que nós temos que dar em relação a este fato, que nessa situação é elevadíssima. Né? Então o juiz pega naquela pena que iniciava em 12, porque não se tratava de homicídio qualificado, falando dos homicídios e não das tentativas, e ele vai graduar de 12 a 30 anos. E aí cada circunstância que seja desfavorável autoriza a que ele vá subindo, que ele vá aumentando. E o contrário também é verdade, né? O que for favorável diminui.
mas não abaixo daquele mínimo legal. Exato. Né? Hoje já tem alguma discussão no sentido contrário, tá? Mas eu aumentei aqui, tá? Mas eu tenho uma outra circunstância aqui que é favorável, então eu vou diminuir agora, vamos sopesando. A palavra-chave é isso, é equilíbrio. Vamos equilibrar. Vamos equilibrar as circunstâncias favoráveis, as circunstâncias contrárias, para determinar aquela pena que seja equilibrada e justa. Né? Depois disso, ele vai passar para uma segunda fase, determinou essa pena base ali, daí nessa segunda fase ele vai considerar agravantes, atenuantes, quais são os elementos que posso utilizar para aumentar a pena, quais são os elementos que eu posso utilizar para diminuir a pena, e ao final lá ele analisa as circunstâncias aí, as qualificadoras, né? Aquelas causas especiais de aumento de pena, né? E que efetivamente podem trazer um agravamento ainda maior para esse montante, né? E por isso que se chegou no total de pena que se chegou, porque realmente todos os fatores ali eram extremamente desfavoráveis, né? Então eram fatores que realmente pesavam contrariamente ao acusado como forma de justificar essa pena aí bem elevada como foi, até porque tu também tinha bastante crimes, né? Sim. Tinha um número muito grande de crimes. Nós tivemos uma condenação em 329 anos e 4 meses, além dos valores monetários, né? Que são 500 mil reais para as famílias das vítimas que tiveram falecimento, né? 400 mil para o sobrevivente, mais 40 mil para cada uma das tentativas, né? E aqui surgem duas grandes questões, doutor. Ele pode ficar os 329 anos e 4 meses preso, ou existe um limite que a lei diz, não, ele fica preso até aqui e depois ele sai? Como que funciona isso? Lembra que no início nós falamos da nossa entrevista hoje, que a Constituição não autoriza penas infamantes, tá? Por óbvio que 329 anos ninguém ficaria, né? Não dura tudo isso, né? Tu vai morrer antes. Mas poderia permanecer preso enquanto estivesse vivo? A resposta é não. Por quê? Porque a prisão perpétua, que é a prisão onde tu permaneceria preso até esgotar o teu último sopro de vida, né, até esgotar a tua vida, ela não é uma prisão autorizada no Brasil. Por quê? Porque ela ofende a dignidade da pessoa humana, ela é uma pena infamante, assim como a pena de morte seria infamante, assim como a pena de trabalhos forçados seria infamante. Então, a pena é a privação de liberdade, a privação de liberdade sendo cumprida de modo digno, dentro das possibilidades do próprio Estado, né? Que no Brasil essa possibilidade do próprio Estado, ela se faz muito presente como forma até mesmo de se estabelecer uma falta de condições, muitas vezes, de cumprimento de pena. Mas a legislação brasileira autoriza o quê? Qual é o limite? É 40 anos. Antigamente era 30, depois houve um aumento para 40 anos. Então, o tempo máximo de privação dessa liberdade será 40 anos. Tá? Se ele vai ter direito à progressão de regime, progressão de pena ou não vai ter, isso é uma discussão posterior que vai ser feita lá na execução penal. Tá? Mas o tempo máximo é 40 anos. Esse é o tempo que ele vai ficar lá dentro, né? Máximo estabelecido por lei. Sim. E até uma coisa que as pessoas comentam muito, né? Vai ter saidinha temporária, vai ter direito à tornozeleira eletrônica, as pessoas acabam cometendo algumas gafes nos comentários, né? Principalmente nas redes sociais. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses direitos que ele pode vir a ter, progressão de regime, e, enfim, como que funciona isso no direito prático em si. Já para te entender isso, tu tem que entender a finalidade da pena, tá? Quando tu fala de finalidade da pena, por óbvio, a primeira finalidade da pena é punitiva. É pagar o mal pelo mal, simplesmente isso, tá? Então nós vamos te tirar a liberdade, né, para que tu pague pelo mal que tu causou, porque tu não tem condições de viver em sociedade. Essa é a regra. Mas a pena também ela traz um segundo aspecto. Qual é o segundo aspecto? De prevenção. E essa prevenção ela se dá de forma geral específica, tá? Específica em relação ao próprio acusado. Esperamos, enquanto sociedade, que tu, diante dessa pena, diante desse cumprimento de pena, tu não volte a delinquir. Esperamos que tu aprenda. E esperamos que ela também exerça um efeito genérico, no sentido de dizer que a sociedade, visualizando aquela sanção, ela se sinta demovida de qualquer intenção de praticar um crime igual. Sim. Né? Então, assim, quando tu fala 329 anos, ele vai ficar 40, mas os 329 anos e 4 meses, ele tem um impacto muito
muito, muito bom do ponto de vista de prevenção geral. Tá? Por quê? Porque ele traz essa percepção de que é uma pena bastante elevada para crimes que são graves, por óbvio, né? Mas que funciona muito bem do ponto de vista de didático, pedagógico, né? Olha, o bicho pega, realmente pega. Tu não pode sair fazendo Tu não pode isso. sair fazendo uma barbárie como foi essa que foi realizada. Tá? Mas existe também um outro aspecto, que é o aspecto de ressocialização. E principalmente no que tange o aspecto de ressocialização, há muita dificuldade interpretativa, tá? Principalmente da sociedade. Às vezes, dos próprios operadores de direito têm dificuldade de visualizar isso. Mas essa dificuldade de interpretação é a de que, olha, nós esperamos enquanto sociedade, enquanto Estado, que tu, no período que tu está lá dentro, tu consiga refletir e tu consiga melhorar do ponto de vista humano, tá? Para que tu volte a se inserir na sociedade. Sim. Então, quando nós falamos assim, ele tem o direito de progressão de regime, está num regime fechado, cumpriu determinado período de pena, vai para o semiaberto, depois vai para um regime aberto, nós estamos, na realidade, estabelecendo que essa progressão se dá com base num dos interesses, uma das finalidades da própria pena e no interesse da própria sociedade. Por quê? Porque não tem a mínima lógica tu manter alguém durante 20, 30, 40, 50, se fosse possível, anos totalmente preso, passando para essa pessoa regras de convivência totalmente distintas das que existem aqui fora, e tu esperar que ao final, quando ela sair, ela vai se comportar como nós, enquanto sociedade, esperamos. Sim. É óbvio que não vai ser assim. É óbvio que eu vou ter alguém que vai sair de dentro do sistema prisional muito pior do que entrou. Até porque o nosso sistema prisional, ele não é, em regra, um sistema prisional que permita uma efetiva ressocialização. Claro que tem que ter o interesse daquela pessoa que está sendo punida. Sim. Mas é óbvio também que o Estado tem que dar os elementos necessários para que tu possa se ressocializar. E aqui eu digo que Santa Catarina é exemplar nesse sentido. Sim. Se tu for a Chapecó nas unidades prisionais, tu vai ver que nós temos várias e várias empresas estabelecidas lá dentro, né? Inclusive empresas de Pinhalzinho, estabelecidas lá dentro, onde aproveitam essa mão de obra do preso e ensinam um mistério, ensinam um trabalho, ensinam uma profissão para esse preso. E aí, neste contexto de trabalho, mais o contexto de que eventualmente tu sai para conviver com a tua família, para estar sendo inserido aos poucos na sociedade, eu tenho um contexto onde essas progressões e a própria saída temporária, elas estão exatamente inseridas dentro da possibilidade de ressocialização, que é o que se busca. Se nós pensarmos assim, não, mas para isso não é certo. Poxa, a sociedade brasileira é uma sociedade religiosa, né? E quando eu falo religiosa, nós estamos falando assim que, em regra, é uma sociedade cristã. Sim. Não importa se tu é evangélico, se tu é católico, o que for, né? Mas o cristianismo, ele é muito presente. Mas qual é a regra geral do cristianismo? Qual é a grande mensagem do cristianismo? A capacidade de se arrepender e perdoar. Exato. Né? Então, assim, é ilógico do ponto de vista, inclusive, da nossa formação, que tu determine que vai ser tantos e tantos e tantos anos apenas fechado, recluso, não vai ter a possibilidade de saída. Eu não estou dizendo que, nesse caso, essa possibilidade vai haver ou não vai haver, porque essa discussão vai ter que ser futura, porque é uma regra geral, pelo menos assim, a regra mais sustentada é que a progressão ela é feita, no caso de crime hediondo com morte, que seria o caso do processo, com 50% de cumprimento de pena. E daí representaria 40 anos totalmente no fechado. Então, essa é uma discussão que vai ser feita no futuro. Mas aqui eu estou para trazer esclarecimentos para a sociedade do ponto de vista pedagógico, de como funciona realmente, ou como deveria funcionar, né? Quais são, o que a lei diz, o porquê que a lei diz. Não tem como se prever o futuro, né, doutor? Não tem como se prever o futuro. É uma discussão que vai ser feita, né? Inclusive, alguns familiares de vítimas me perguntaram sobre isso. Isso é uma discussão que vai ser feita no futuro, né? Mas eu, sinceramente, não acredito aí que quando diz assim, ele vai receber a tornozeleira. Não, ele não vai receber a tornozeleira, né?
E assim, mas ele teria direito, de repente, a receber nos tornozeleira com pena cumprida. Isso é uma discussão para daqui a 30 anos. Tu entende? Isso não é uma discussão para agora, isso não vai acontecer. Ou como vejo dizendo, mas agora vai chegar lá no STF, o STF vai mandar soltar. Não é assim que funciona. Sim. Né? Vão declarar a nulidade do processo porque já aconteceu com um determinado político, isso, aquilo. Não, nós temos um juiz aqui que é imparcial. Exato. Não vai acontecer. A sociedade pode ficar muito tranquila que não vai acontecer. Esse rapaz, ele está condenado está e pena ele vai cumprir. E também muito se fala nessa questão da ressocialização sobre o convívio entre ele e os demais presos. Isso vai existir? Isso pode existir? Pode, Jair. Existe assim dentro do próprio sistema prisional, dentre os presos existem alguns preceitos do ponto de vista moral, do ponto de vista delitivo, tá? E há crimes que não são aceitos com naturalidade dentro do sistema prisional, tá? Por exemplo, os crimes sexuais não são aceitos, os crimes contra as mulheres, em regra, não são aceitos, e muito menos crimes praticados contra crianças, tá? Se tu me disser assim, ele vai cumprir pena em cela comum, a regra geral é essa. Entretanto, esse caso é um caso extremamente atípico, tá? Ele é um caso assim muito diferente de tudo aquilo que nós já tínhamos vivenciado em termos da sociedade. E eu não sei o que o departamento prisional, o que o judiciário vão determinar daí para frente. Por quê? Por óbvio que existe um risco muito grande contra a integridade dele, não há dúvida quanto a isso, né? E eu já vi assim muito, e isso pode levar a que ele efetivamente fique numa cela individual, tá? Não sei como vai ser operacionalizado, não sei quais são os critérios. Ele toma medicamento dentro do sistema prisional, realmente não sei como que vai acontecer daqui para frente, mas essa é uma possibilidade sim, tá? Eu vejo as pessoas dizendo, vamos jogar na cela comum, tem que barbarizar, tem que matar, tem que isso, tem que aquilo. Eu acho que o que nós temos que ter em sociedade é o cumprimento da pena. Sim. E esse cumprimento sim de modo digno, cara. Nós conversávamos antes, eu te comentava assim, eu não consigo assim entender, tá, que nós tenhamos evoluído tanto enquanto sociedade em determinados aspectos, como por exemplo saúde, tecnologia, educação, mas nós continuamos pensando que a única solução para a prática delitiva, para crimes cometidos, sejam soluções da Idade Média. Que não, nós temos que matar, nós temos que torturar, nós temos que fazer sofrer. Eu não consigo trabalhar isso na minha cabeça. Tá? Aí eles dizem, claro, tu diz isso que não seria um parente teu, não seria um filho teu. Não, aquela pessoa que está sentindo uma dor muito grande, eu entendo perfeitamente que diga isso. Entendo perfeitamente que diga isso, mas o que eu vejo é isso vindo de pessoas que não estão sofrendo essa dor em regra, porque eu te confesso assim, dos familiares que eu tive contato, eu nunca vi nenhum deles dizendo isso. Ao contrário, eu quero ver essa pessoa presa, sendo responsabilizada pelo que fez, cumprindo essa pena. Sim. Até porque, se nós pensarmos logicamente, é muito simples a morte. E até mesmo... Morreu e acabou, né? Morreu e acabou, e até mesmo porque era isso que ele queria. Tanto é que ele tentou contra a própria vida. Né? Então vamos dar a ele o que ele quer, enquanto prêmio, para que ele não sofra nesses 40 anos, esses 30 anos, esses 20 anos, o que for. Me parece que é um argumento assim, totalmente ilógico para aqueles que defendem uma punição mais rigorosa. Né? Irracional. Então... Claro que nós sentimos dor, nós sentimos revolta, toda a sociedade sente, mas é um momento assim que eu acho que tem que fazer valer o que foi esse processo, tá? Que foi um exemplo de civilidade, de cidadania. Sim. Se tu analisar, Jair, nós tivemos um crime mais do que bárbaro, tá? Eu não tenho conhecimento de, até aquele momento, de qualquer outro ataque feito no Brasil em creche. Sim. Tá? Eu te confesso que eu pesquisei, eu não achei absolutamente nada nesse sentido. Tá? Então, assim, foi um crime que chocou a nação. Mas foi um crime, Jair, aonde a Sociedade de Saudades deu um exemplo. Sim. Cara, chega a arrepiar de falar nisso. Por quê?
Esse rapaz, mesmo no local do crime, mesmo tendo aquelas vítimas que foram mortas numa situação absurda, esse rapaz nunca foi atacado. Exato. Ele teve a integridade dele preservada, ele foi desarmado, mesmo realizando ameaças contra policiais, contra bombeiros, ele foi posto na ambulância, ele foi levado para o hospital, se garantiu integridade, garantiu o devido processo legal. Tu quer exemplo de civilidade maior do que isso? Não tem como, né? E agora, será que essa civilidade que a sociedade demonstrou a todo momento, inclusive durante a instrução do processo, Sim. tu não teve ameaça, tu não teve tentativa de invasão de fórum, tu não teve tentativa de linchamento, tu não teve nada. Isso é um exemplo de uma sociedade, cara, diferenciada. Tá? Eu tenho certeza que em algumas regiões do Brasil não teria acontecido assim. Não teria. Então isso mostra não só a força da nossa região, mas mostra o caráter das pessoas que aqui estão. Exatamente. E é por isso que me choca quando eu vejo um discurso de que a solução seria a morte, a solução seria a tortura, a solução seria a barbárie. Porque nós estamos dentro desse processo lutando contra a barbárie. Sim, e a sociedade está lutando contra a barbárie e ela deu exemplo disso. Sim. Exatamente respeitando tudo o que aconteceu, de como aconteceu, dentro do devido processo legal, respeitando todos aqueles personagens que ali estavam e sabendo diferenciar, inclusive, quem realmente fez alguma coisa dentro desse contexto e essa pessoa que vai ser punida. Sim. Doutor, nós temos uma pergunta da Letícia aqui e eu Sim. ressalto que quem quiser, quem tiver dúvidas, pode estar mandando aqui nos comentários do vídeo. Mas antes de eu ler essa pergunta dela, eu gostaria que o senhor explicasse para nós a questão financeira, né? Porque se estipula isso, agora tem uma pena financeira para pagar também, uma pena pecuniária. Quem que vai pagar isso? Algumas pessoas começam a mirabolar que seria a sociedade que pagaria isso. E eu gostaria que o senhor explicasse quem que paga esse valor no final das contas. Essa pecúnia, esse valor indenizatório é uma pena pecuniária, tá? A pena não pode ultrapassar a pessoa do acusado, tá? O responsável por essa pena pecuniária é ele e mais ninguém, tá? Mas vão tirar patrimônio dos familiares? Não, não vão. A sociedade vai pagar? Não, não vai. Agora, eu não posso deixar de reconhecer que essa pena pecuniária ela é muito mais simbólica. Sim. Tá? Por quê? Porque para que tu possa transformar uma decisão judicial em dinheiro, tu parte de um pressuposto que é lógico e que é básico, que é a existência de patrimônio. Então, ou tu tem dinheiro em conta, ou tu tem veículo, ou tu tem terreno, ou tu tem imóvel, ou tu tem alguma coisa que possa ser transformada em dinheiro. Se não tu tem algo que te foi assegurado, uma decisão judicial que é plenamente executável, mas que tu não consegue transformar em dinheiro. Sim. E isso funciona assim, mas isso é injusto, tal, mas a regra é essa. Aqueles que têm comércio e que nos escutam sabem muito bem o que é isso, porque muitas vezes tu tem um devedor que tu busca de todas as formas receber aquela dívida e tu não acha nada que tu possa penhorar, que tu possa transformar em dinheiro. Então, é assim que funciona, né? Então, neste caso, ela tem assim um peso muito mais assim simbólico, educativo do que propriamente, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Doutor, a Letícia, ela pede que o doutor fale um pouquinho sobre como foi feito todo o processo, como foi feito todo o teu trabalho de acusação junto com o Ministério Público, como se desenhou esse trabalho de acusação no processo em específico. Tá, perfeito. Comenta o que o senhor puder comentar, né? Tá, agradeço aí a Letícia a pergunta. Em primeiro lugar, o que nós temos, tá? Quando tu fala em devido processo legal, tu tem que pensar que isso está dentro daquilo, ou melhor, isso é o princípio geral que abrange aquilo que nós chamamos de persecução criminal, tá? Persecução criminal ela é composta de duas grandes fases. A primeira fase é uma fase inquisitorial, inquérito policial, tá? No inquérito policial é feita toda a investigação, se buscam todos os elementos de convicção para que o Ministério Público possa ou não oferecer uma denúncia, determinando a existência de materialidade, ou seja, o crime ocorreu, foi esse o dano, esse foi o bem jurídico atacado, atingido, e indícios de autoria, há indicativos que ele seja o autor. Terminado o inquérito, isso se transforma através da denúncia feita pelo Ministério Público em processo, tá? Desde o início,
e aí esse processo, só abrindo uma ressalva, ele vai ter um desdobramento por se tratar de crime doloso contra a vida. Ele vai até aquilo que nós chamamos de sentença de pronúncia, tá? E na sentença de pronúncia, ele pode ser pronunciado ou impronunciado, sendo submetido a julgamento pelo tribunal do júri ou não. Nesse caso, foi pronunciado, foi tribunal do júri, foi condenado. Então, esse é o contexto processual. Na assistência da acusação, no meu caso, o meu trabalho assim, foi sempre complementar, sempre de auxiliar. E foram pouquíssimas, eu acho, as situações que eu realmente auxiliei, mas durante a instrução criminal, com alguns questionamentos complementares, pontuais, feitos em relação ao Ministério Público, e também no trabalho realizado em plenário, trazendo aquela visão das vítimas. Eu sempre deixei claro para os promotores que atuavam, eu disse, olha, eu não tenho análise da prova, a análise da prova vai ser com vocês. Este é o papel do órgão ministerial. Eu não estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para atrapalhar. Eu estou aqui para somar forças e auxiliar, e o meu trabalho vai ser um trabalho complementar, passando o sentimento das vítimas, passando o que elas estão enfrentando. Tu entende? Então, neste caso, existe, claro, um acordo de cavalheiros. Eu posso trabalhar complementando a prova, sem dúvida alguma. Eu posso produzir algumas provas, sem dúvida alguma. Mas o trabalho do Ministério Público foi muito bem feito. Trabalho de qualidade, um trabalho de competência, e realmente nesses casos, por óbvio, e essa é a regra geral, em se tratando do Ministério Público Especial de Santa Catarina, que é um Ministério Público extremamente preparado em todos os sentidos, esse trabalho do assistente da acusação, ele é complementar mesmo. Eu disse, olha, eu acho que tem essa perguntinha aqui que não foi feita, podia ser feita, vamos introduzir. Daí tu faz aquela pergunta, tu complementa, né? Eu fiquei com essa dúvida, de repente um laudo complementar, gostaria que complementasse isso, mas assim, tudo no sentido de somar, contribuir, colaborar para que se atinja o resultado final pretendido, que nesse caso realmente foi atingido, que foi a condenação. Doutor, que aula, que prazer ter o doutor aqui. Eu parabenizo o senhor pelo trabalho, enviei mensagem para o senhor durante ainda a sessão, parabenizando, porque realmente foi cirúrgico o seu trabalho lá durante as suas intercessões bem pontuais, não tumultuando o processo, como a gente acaba vendo em alguns, né? Então eu só tenho a agradecer o senhor, parabenizar pelo Dia do Advogado também, e eu deixo um espaço aberto para o senhor fazer uma fala final sobre o que o senhor quiser. Ó, Jair, em primeiro lugar eu quero agradecer muito o convite, tá? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a sociedade regional, né? Para Pinhalzinho, para Saudades, para esses familiares, né? Para a realização e administração da justiça como advogado, né? E espero que todos os colegas se sintam representados nesse trabalho, tá? Tudo que eu disser, assim, é insignificante diante do caso concreto, cara, né? Diante daquilo que realmente aconteceu, de todas as dores envolvidas, de todos os sofrimentos aí que este fato bárbaro acarretou, não só para as famílias, especial para as famílias, mas para a sociedade como um todo, em outros aspectos, que não aquela dor da perda pessoal, né, que somente os familiares estão sentindo. Então, o que eu pudesse dizer é insignificante diante disso tudo. Eu só quero te assegurar sim, cara, tá? Os advogados estão aí para atuar exatamente para assegurar a justiça. Exatamente o devido processo legal, contraditório, pela defesa. Então nós somos uma função essencial à justiça, em qualquer lado que nós estivermos. Senso acusação, defesa, o que for. Tá? E do meu ponto de vista profissional, aquilo que eu disse em plenário é uma grande verdade. Eu tenho mais de 250 júris feitos nos meus 28 anos de profissão, quase 29 aí. E eu falei nesse processo em plenário 20 minutos. Eu estou acostumado a falar 2h30, até mais do que isso, conforme o número de acusados, conforme a circunstância que nós temos aí. E esses 20 minutos foram os mais difíceis da minha vida. Mas não tenha dúvida quanto a isso, cara. Porque é um processo traumático, é um processo de dor, é um processo de sofrimento, e tudo que eu espero é que essas famílias tenham um pouco mais de paz no coração e consigam enfrentar melhor as suas dores, né? E consigam enfrentar melhor aí, ter condições
de enfrentar melhor as suas vidas daqui para frente, que eu desejo que a vida seja muito boa para todos eles a partir de agora. Chega de sofrimento. E parabéns para a sociedade, cara. Tá? Esse processo mostrou para o Brasil o que é essa região. O que é Saudades, o que é Pinhalzinho, o que é Nova Erechim, o que nós vivemos aqui, o caráter, a força, a pujança e realmente a existência de um povo que tem capacidade de fazer frente a todas as dificuldades sem perder a humanidade. É isso. Obrigado, tá, gente? Obrigado eu. Agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui, que estão escutando até este momento, nos vendo também. Convido todos a acompanhar, né, os demais programas do Grupo A Sua Voz e também o nosso site e as nossas redes sociais, que a gente sempre vai atualizando vocês sobre tudo que está acontecendo na nossa região, na nossa cidade e também sobre os próximos passos desse caso que pode se prolongar, né, que provavelmente vai continuar o processo, mas a gente vai atualizando vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado.